Uma das grandes preocupações do corretor diz respeito à comissão na compra e venda de imóveis. Acompanhe neste programa o que você precisa fazer para não ficar no prejuízo e as precauções para que seus direitos sejam garantidos. Para abordar esse assunto de destaque, recebemos no programa de hoje o professor e advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Fábio Peixoto. Professor, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Prazer é meu. Fábio, podemos afirmar que inicialmente, para o corretor receber a devida comissão, é fundamental a elaboração de um contrato de prestação de serviço bem ajustado? Sem dúvida. O contrato de prestação de serviços é fundamental para facilitar o recebimento pelo corretor dos honorários, né? Porque no contrato você tem a previsão do valor da comissão, a previsão do percentual, de qual prazo da opção. Então, o contrato, sendo optado pelo instrumento, pela forma escrita, facilita demais para o corretor o recebimento dos devidos honorários. E em caso de não receber devida comissão, como o profissional deve lutar por seus direitos? Olha, Caio, a partir do momento em que o corretor, tendo a incumbência de venda, tendo obtido o resultado útil, que é o sinal confirmatório, normalmente é assim considerado, ou a própria escritura definitiva tenha sido lavrada, o corretor deve buscar, caso não consiga amigavelmente receber a comissão, deve buscar através de uma ação judicial. Existe uma ação de cobrança de honorários, de corretagem, ele deve constituir advogado e pleitear na justiça essa ação. É uma ação muito corriqueira no fórum, né? Então bastante conhecida, e o corretor não deve simplesmente abdicar da sua comissão e sim buscar os seus direitos na justiça. E sobre o momento que o profissional deve receber a comissão, qual é a prática mais adotada no mercado? O mercado, ele se inclina já há anos pelo pagamento da comissão quando da finalização, ou seja, normalmente da escritura definitiva. Mas nada impede que o corretor possa receber os honorários dele no todo ou em parte, desde que autorizado pelo cliente, no sinal, né? Então, com o sinal confirmatório, os honorários do corretor são devidos e, portanto, recebê-lo no todo ou em parte no sinal é alguma coisa que o corretor pode conseguir junto ao cliente, tentar conseguir. Fábio, explica pra gente algumas situações em que o corretor de imóveis precisou ingressar com uma ação judicial para receber a devida comissão. Suponhamos que o corretor ele tenha a exclusividade de venda, né? E eventualmente os clientes, o comprador e vendedor entraram num acordo e resolveram excluir o corretor dentro do prazo da opção, né? Ou mesmo após o vencimento do prazo pelo trabalho do corretor. Esses honorários são devidos e, portanto, o corretor pode buscá-los judicialmente. Uma outra situação que é muito comum também é que, independentemente da exclusividade, o corretor ele trabalhe naquela venda, mas quando chega o momento da conclusão, o cliente o exclua, né? Então, o cliente não dá mais conhecimento ao corretor. Se o corretor teve a incumbência de venda e conseguiu aproximar o comprador, os honorários são devidos. E, portanto, sobrevindo à escritura, que foi o exemplo que eu dei, né, o corretor pode buscar judicialmente esses honorários. Volto a enfatizar que não há necessidade da escritura definitiva para os honorários do corretor serem devidos. Hoje, o que prevalece é o chamado resultado útil da corretagem, que é o artigo 725 do Código Civil, que preconiza que, existindo algum instrumento, um sinal confirmatório ou mesmo uma promessa de compra e venda, os honorários do corretor são devidos. Então, não devemos confundir recebimento de honorários com escritura definitiva, tá?
O corretor, a partir do momento em que se lavram arras confirmatórias ou a própria promessa de venda, os honorários já são devidos. E se não forem pagos, podem ser pleiteados judicialmente. Fábio, para finalizar, deixa o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Para o corretor de imóveis que está nos assistindo, quero dizer o seguinte: o ano de 2017, apesar de toda a dificuldade, foi um ano que terminou com uma inflação baixa e com uma retomada da economia, diminuição da taxa de desemprego. Então eu acredito que com os estoques desaguados das incorporadoras, já com essas alvissareiras, né, tendências que a gente tem do final de 2017, certamente o ano de 2018 vai ser um ano diferente. O corretor deve sempre se qualificar, prestigiar, né? O Cresce Rio, através da Unicresce, presta um inestimável trabalho para o corretor, né? Propiciando cursos, propiciando treinamentos, seminários, né? Que podem fazer com que o corretor engrandeça seus conhecimentos e, portanto, vamos engrandecer os nossos conhecimentos para ter um ano certamente muito melhor do que foi 2017. Tudo isso, tudo que eu falei leva a crer nisso, né? E nós temos também que ter a nossa perseverança, a nossa vontade de ver as coisas acontecerem. 2018, as coisas vão acontecer. Fábio, mais uma vez, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Corretor de imóveis, se você gostou desse programa, não esqueça de curtir e compartilhar para outros profissionais esse tema tão importante. Te aguardo no próximo programa. Um grande abraço.